TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, começa agora mais um programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. E hoje o nosso tema é Eleições 2022. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Edna Saboia, coordenadora de eleições do TRE Ceará. Edna, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer da Justiça Eleitoral, né, em poder informar toda a população sobre as eleições 2022. Com certeza, é um tema importantíssimo, né, e está super em alta agora, inclusive estamos próximo do período eleitoral. E eu queria começar falando um pouco sobre os cargos, né, que vão ser escolhidos agora este ano nesse pleito, né? Nós estamos numa eleição geral, né, um pleito geral. A última eleição que a gente teve foi em 2018. E para essa eleição serão 5 cargos. E é muito importante informar aos eleitores e eleitoras a ordem da votação, porque há muita confusão, né? Então, eleitores e eleitoras, no dia da votação, quando chegar na urna eletrônica, vai votar primeiro para deputado federal, que são 4 números, depois deputado estadual, são 5 números, e sempre apertando confirma, né, para confirmar o voto. Depois, senador, governador e presidente. Então, são muitos cargos aí, a população precisa ficar bem atenta, né? E a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor e a eleitora leve anotado os números dos candidatos. Não há problema, leva no papelzinho, faz a sua cola, para quando estiver na cabina de votação, poder dar uma colada, né? Bom lembrar assim, que não pode levar o celular, né? Não pode levar o celular. Tem que ser feita uma anotação, então, né? Hoje mesmo eu vi, então a minha cola está no celular. Não pode, porque na cabina de votação é proibida a entrada de aparelhos celulares. Perfeito. E eu estava vendo aqui, né, que o TRE Ceará ele recebeu 991 pedidos de registro de candidaturas para essa eleição de 2022. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses registros de candidaturas. Pronto, o último dia para o pedido desses requerimentos foi o dia 15 de agosto, e aí no dia seguinte já foi possível, né, foi dado início à campanha eleitoral, à propaganda eleitoral, e nós tivemos uma equipe no TRE para fazer esse recebimento. Então, o número foi bem maior, né, do que as eleições de 2018, mas a gente já esperava, né, por conta de todas essas mudanças das regras, né, as federações. E um dado importante, já que nós estamos num programa de mulheres, Sim. É o percentual de mulheres candidatas. Não posso dizer que seja um dado positivo, porque o percentual de mulheres fica naquela casa dos 30%, 33%, que é o obrigado, não é nem a reserva, é aquela indicação em que o partido, Sim. a federação tem que requerer. É um percentual de 30% para a questão do gênero, para cada gênero. E aí, então, os homens ainda fazem parte aí do maior perfil de candidatos, né, nas eleições. São maiorias, e a gente atende, eu acredito que a gente atenda esse percentual de 30%, porque é um percentual legal, né, são obrigados a apresentar, e isso se reflete nos mandatos que são convertidos, né, porque são 30% de mulheres concorrendo, mas quando a gente vai ver o que realmente é efetivado, as candidaturas efetivadas, esse número reduz muito aí para casa dos 15%. O que é que você acha, Edna, que falta, né, para que as mulheres estejam mais presentes na política? A gente tem vários exemplos de mulheres aí, né, que fazem um belíssimo trabalho, né, mas falta muito ainda, né? Falta. Eu acho que elas às vezes entendem que não é um cenário muito interessante para elas, né? Mas esse número tem mudado, né? A gente vem crescendo, o número vem aumentando de pouquinho. E eu acredito, agora nós temos uma regra, e é uma novidade para essa eleição, que vai alterar um pouco talvez a representatividade, que é considerar os votos
os votos dados às mulheres e às candidaturas negras, e aí para homens e mulheres, elas contarão em dobro para a distribuição dos recursos do fundo partidário. Não é o voto que vai valer em dobro, Sim. é para a distribuição dos recursos do fundo partidário, eles terão peso 2 para os votos dados às candidaturas femininas. Eu acredito que incentivo, né? É um incentivo, porque aí quando mexe no bolso são recursos financeiros, aí talvez a gente tenha um número maior de representantes femininas aí compondo os mandatos. Coisa boa. E o número de eleitoras e eleitores com deficiência também teve um crescimento nessa última eleição? Teve um crescimento. Nós, pelos dados do IBGE, a população brasileira ela tem em torno de 20% de pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Nós temos uma campanha na Justiça Eleitoral, né, que é do cadastro dessas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a gente vê que o número é bem menor, quando a gente sabe que tem muitas pessoas nessa condição, e nós temos uma campanha para que o eleitor ou eleitora realize o cadastro, informe para a Justiça Eleitoral a deficiência, para que a Justiça Eleitoral possa propor medidas de redução de barreiras. O nosso número no cadastro é de apenas um pouco mais de 65 mil eleitores e eleitoras. E aí, agora no dia da eleição, nós vamos mais uma vez aplicar a campanha de cadastramento das pessoas com deficiência. Né? E esse número na Justiça Eleitoral é um número muito pequeno, né? 65 mil pessoas. E é muito importante, né? Até para vocês terem como dar melhor acessibilidade a essas pessoas, né? Tanto a acessibilidade, no caso da deficiência física, como intelectual também. Também, né? Nós temos várias ações, por exemplo, para aqueles eleitores que informaram a deficiência visual, né, uma pessoa com deficiência visual, nós fornecemos nas sessões eleitorais fones de ouvido. Aí você me pergunta, e é só para quem se cadastrou? Né? Não. Na verdade, em todas as sessões eleitorais, nós vamos disponibilizar fones de ouvido para que aquele eleitor com deficiência visual, com baixa visão, ele possa ouvir. Nós temos um sintetizador de voz e ele vai poder ouvir o número, o nome do candidato, inclusive vice, né? Para todas as sessões eleitorais. Mas aquelas sessões onde eleitores e eleitoras com deficiência visual se cadastraram, realizaram o cadastro, vai ter um fone esperando pelo eleitor ou eleitora, um fone descartável. Que bom. Outra novidade que eu achei bastante interessante é em relação à urna com intérprete de Libras, né? Sim. É um grande avanço também para a acessibilidade. A urna ela é muito acessível, ela tem vários recursos de acessibilidade, é uma urna inclusiva. E a novidade para qualquer modelo de urna, nós temos o modelo da urna 2020, uma urna ultra rápida, né, 18 vezes mais rápida que o modelo anterior, mas para todos os modelos de urna nós temos uma janela em Libras, um intérprete de Libras, para que ele informe para o eleitor ou eleitora, quando chegar ali na cabina, qual é o cargo em disputa que ele tem que votar. Isso é muito interessante, aí para os eleitores com deficiência auditiva, né? As pessoas surdas. Isso é muito interessante. Vai ter essa urna com intérprete de Libras, ela vai ter em todas as sessões? Em todas as sessões, todos os modelos. E ela aparece, essa intérprete, que é uma mulher, a intérprete, ela aparece em todos os cargos. E aí você pergunta, mas se aparece lá um nome, vote para deputado federal, mas porque as pessoas, muitas pessoas com deficiência auditiva não conhecem a língua portuguesa, não falam português. Sim. Elas falam a linguagem Libras, que é uma língua oficial. E aí, falando também na questão das Libras, nós temos um outro projeto, foi um projeto piloto desde 2018, né? Nós iniciamos esse projeto piloto em 2018, que é disponibilizar nos maiores locais, onde tem muitas pessoas cadastradas, pessoas com deficiência auditiva, intérpretes de Libras voluntários. Muito interessante. Nós tivemos em 2018 34 intérpretes voluntários e voluntárias, e em 2020 foram mais de 40 inscritos. A gente espera dobrar esse número. Com certeza. A gente falou aqui sobre os eleitores e eleitoras com deficiência. E os candidatos e candidatas que possuem algum tipo de deficiência, da última eleição geral para agora? A Justiça Eleitoral, ela só colheu essa informação
para essa eleição. Ah, né? para essa. Inclusive, nós temos vários dados, né? Nós temos gênero, nós temos a cor, raça, né? Então, a gente não consegue identificar, por ser um dado sensível, qual é o candidato ou a candidata que se cadastrou, mas há um aumento. Nós também temos as candidaturas indígenas. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos 7 candidaturas indígenas, candidatos e candidatas que se declararam como uma pessoa, um eleitor ou eleitora de uma comunidade indígena, né? E esses dados, eles estão disponíveis no Estatísticas, né, da página do TSE. Quem colocar lá perfil do eleitorado, as páginas de estatísticas, vai poder ter essas informações. Bacana. E o número de eleitores aqui no Ceará, né, comparado às últimas eleições, teve um aumento, Edna? Teve um aumento. Hoje nós temos 6.820.634 eleitores e eleitoras no estado. Fortaleza tem mais de 1.800.000, é o nosso maior eleitorado, é o maior município. E nós tivemos um aumento de 7,5% se comparado às eleições de 2018. Isso representa 800 sessões, mais de 3.200 mesários. Então, assim, é um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral, né? Tanto no sentido de atender bem ao eleitor e eleitora. Houve um aumento grande de eleitores e a gente precisa atender bem. A gente sabe que é uma eleição desafiadora, porque são 5 cargos. Sim. E o eleitor demora um pouquinho mais na sessão. Né, também. Então, tem os mesários, né, que são nossos parceiros. Então, todo esse trabalho, a gente vem trabalhando assim, com afinco para proporcionar, principalmente aos cearenses, né, isso é toda a Justiça Eleitoral, uma eleição exitosa, uma eleição tranquila e transparente. Com certeza. A gente tem visto também, ao longo dos anos, que a Justiça Eleitoral, o TRE, tem feito uma campanha de conscientização para os jovens, né, votarem o primeiro voto, mesmo sendo aquele voto que não é obrigatório ainda, né? É importante o jovem já ter essa consciência desde o início, né? Sem dúvida, e nós temos uma missão, a nossa missão não é só fazer eleição, nós temos uma missão que é a educação política da sociedade. Então, principalmente em ano não eleitoral, nós vamos às escolas, nós vamos às universidades, para falar sobre a importância do voto, sobre o voto consciente. E aí, através da Escola Judiciária Eleitoral, que tem o programa Eleitor do Futuro, nós vamos até as escolas, temos mais de 30 formadores, e aí a gente se divide e faz palestras nas escolas, leva urna eletrônica, para que o jovem ele possa se reconhecer, ele possa aprender e se conscientizar. E a gente fala muito da importância do voto. Se a gente observar, né, se a gente for pensar que na eleição é um momento que o eleitor chegando, o eleitor ou a eleitora chega na sessão eleitoral, ele passa apenas 1 minuto, 5 minutos ele se identifica, ele vota e ele sai. Ele não sabe que aquele ato dele, que ele passa ali 30 segundos para votar, 1 minuto para votar, ele tem uma consequência aí de 4 anos, né? E aí por isso é importante pesquisar, é importante ele buscar informações sobre os seus candidatos, E nós estamos num momento importante para que ele faça essa consulta. Nós já temos os mais de 930 candidatos e candidatas. Então, é o momento de pesquisar, para escolher bem. A gente vê também um aumento, né, um crescimento de candidaturas de pessoas mais jovens, né, concorrendo aos cargos públicos, né? Temos, e isso é muito importante, porque é muito interessante essa questão da jovem se ver representado, né, que eu acho que é isso que falta. E essa campanha que o TSE fez no início do ano, né, porque a grande preocupação, o TSE fazendo a análise do perfil do eleitorado, né, verificou-se que houve uma diminuição muito grande da participação desses jovens, que o voto é facultativo. Jovens de 16 e 17 anos, e esse número vinha reduzindo. Iniciamos uma forte campanha no início do ano, e houve a participação dos influenciadores, né? Nós fizemos uma grande campanha nas redes sociais, artistas, e esse número saltou, inclusive, no estado do Ceará. A gente tem um número bem maior do que nas eleições de 2018. E agora é importante que não só fazer o título, mas agora votar e comparecer o dia da eleição e votar consciente.
Só para esclarecer a quem está nos assistindo, né? Quem tem direito ao voto facultativo? Olha, eleitores... Primeiro vamos falar do obrigatório. Quem tem o voto obrigatório? Eleitores maiores de 18, eleitores e eleitoras maiores de 18 e menores de 70 anos, né? Certo. E quem tem o voto facultativo, que a gente chama o voto dos voluntários, né? Porque realmente é um voto assim, muito interessante, muito importante, a participação. São os eleitores e as eleitoras de 16 e 17 anos, quem tem mais de 70 e os votos dos analfabetos, das analfabetas. Também é um voto facultativo, é um voto voluntário. Nós tivemos aumento da parcela aí do eleitorado de 16 e 17 anos e também nos maiores de 70. Tivemos aumento em todas as parcelas, mas tivemos uma redução no número de pessoas analfabetas, o que a gente considera também que isso é um bom número, né? Quando a gente precisou diminuir, foi na quantidade de pessoas analfabetas. Essa última eleição, né, de 2020 que nós tivemos, houve muita abstenção em relação à pandemia, a gente viveu um momento totalmente diferente, né, do que a gente era acostumado. Houve muita abstenção, Edna? Não, pelo contrário. Foi uma surpresa para a gente. Que bom que você está perguntando isso. É, porque as pessoas têm dúvidas, né? A abstenção nacional nas eleições de 2020 foi de 23%, superior a de 2018, a nível Brasil. Nacional. Pois o Ceará teve uma abstenção de 17% nas eleições de 2018 e em 2020, 16%, pouco mais de 16%. Menos, né? Nós fomos a terceira menor abstenção do país. Isso quer dizer que o eleitorado cearense, ele compareceu, acreditou aí na Justiça Eleitoral, porque nós fizemos uma grande campanha de segurança para o eleitor e para os mesários. A nossa segurança não foi só da urna eletrônica, porque a gente já faz essa campanha de transparência, toda essa divulgação, mas também garantir que os eleitores e as eleitoras, os mesários e as mesárias e todas as pessoas que participaram do processo iam ter segurança com relação à pandemia, as medidas de prevenção ali no combate à Covid. Edna, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa especial Mulher e a gente volta daqui a pouquinho tirando dúvidas aí para vocês sobre as eleições deste ano. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim, Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, hoje falando sobre eleições 2022. E voltando aqui com a Edna Saboia, coordenadora de eleições do TRE Ceará, agradecendo pela sua participação aqui no nosso programa.
queria falar um pouco sobre a biometria, né? Esse ano, como é que está o percentual de pessoas que estão utilizando a biometria? Já é mais da metade da nossa população? Sim, nós temos mais de 80% do eleitorado. Bom, né? Na verdade, em novembro de 2019, nós fechamos o cadastramento biométrico do Estado. Veio a pandemia, e aí nós tivemos que mudar todo o nosso projeto, né? E em março, eu lembro que em março, início de abril, a gente teve que disponibilizar uma ferramenta para o eleitor e a eleitora para que ela pudesse realizar o alistamento de casa. E aí nós interrompemos o projeto da biometria porque o eleitor e a eleitora, ele fazia o alistamento, mas sem a coleta biométrica. E como foi na eleição? Foram vários os eleitores e eleitoras que tiveram o título cancelado por conta em decorrência da biometria em 54 municípios, né? Que era um provimento de 2019. Eles não compareceram, tiveram o título cancelado. E o TSE, para a eleição, suspendeu os efeitos. Então, todos aqueles eleitores de 54 municípios, que é o provimento número 1 da Corregedoria, que tiveram o título cancelado, puderam votar. Depois da eleição de 2020, o título foi cancelado, novamente. Como nós ainda estamos numa pandemia, qual foi a decisão do TSE? Manter essas pessoas, mais uma vez, aptas para votar. Então, suspendeu os efeitos e esses eleitores e eleitoras vão poder votar. E aí fica a dúvida. Eu não tenho a biometria, eu posso votar? Pode, desde que você esteja na situação regular no cadastro. Tem que fazer uma consulta, né? Eu não fiz a biometria. Não tem problema, mas esse eleitor pode ter deixado de votar em 3 eleições e ele tem o título cancelado por outro motivo. Por outro motivo que não é da biometria. Ele tem que consultar. E como é que ele consulta? Pode ligar para 148. É o nosso serviço Disque Eleitor, funciona das 7 às 19, por enquanto de segunda até sexta-feira, mas um mês antes da eleição já passa a funcionar sábado, domingo e feriado, vai ser ampliado, o número de atendentes. Mas eu não vou ligar, como é que eu faço? Internet, nosso site, o site do TRE. Baixa o aplicativo E-Título, que é o nosso aplicativo da Justiça Eleitoral, que você tem todas as informações. Então, o eleitor que não fez a biometria, não fez em 2019, né, nos 54 municípios, ele vai poder votar. E aí, quem tem a biometria, quem está com o título ok, se identifica pela impressão digital. E quem não tem, vai ter que assinar o caderno de folha de votação. É bem simples, mas precisa estar com a situação regular no cadastro. Hoje, quem não tem a biometria, a quantidade desses 6.800.000, em torno de 700.000 pessoas não fizeram a biometria, ou antes, né, ou depois, por conta da pandemia. Todos votam, todos podem votar. O que muda é a identificação. Sim, e é bom esclarecer, né, a importância da biometria, das pessoas fazerem a biometria. Sim, né? Sem dúvida, a gente deve reabrir o cadastro, é a ideia, é o que se planeja, né? A Justiça Eleitoral está se preparando para retornar o atendimento ao eleitor com a coleta biométrica, né? Porque aí depende dos equipamentos, é uma mega estrutura. E aí esses eleitores, essas eleitoras que estão sem a biometria, a gente deve fazer uma campanha para que eles compareçam ao cartório eleitoral para a gente fazer a coleta. Edna, e o que é que as pessoas precisam levar no dia da eleição? Muita gente ainda tem dúvida, eu tenho que levar aquele título físico, né? O que é que precisa levar no dia da... O que precisa levar? Um documento oficial com foto. O título de eleitor, a Justiça Eleitoral recomenda para facilitar, porque tem os dados, o dado da sessão eleitoral, qualquer informação está lá no título. E aí é interessante que ele leve, mas não é um documento obrigatório. Documento obrigatório é um documento oficial com foto. Pode ser a identidade, a CNH. E também o aplicativo documento físico, né? Documento físico, mas também pode ser um documento se ele estiver no celular. E ele for um oficial, certo. Tá? E eu também posso, se eu já fiz a biometria, eu posso só apresentar o aplicativo, lembrando que o celular ele vai até a mesa para você se identificar. Deixa o celular na mesa, fica lá, vota rapidinho, fica na visão, você não se preocupe, o celular está ali na mesa, você vai votar e fica olhando para o celular. Não pode entrar com o celular, porque é proibida e até por conta da quebra do sigilo do voto.
Pode ir com algum tipo de camisa ou adesivo do candidato A ou candidato B? Pronto. O eleitor, primeiro, não pode propaganda eleitoral no dia da eleição. Não existe propaganda, é crime, não existe propaganda. E o que pode? O que o eleitor pode fazer? Ele pode manifestar silenciosamente a sua preferência, através de camisa, através de boné, disco, adesivo, bandeira. Ele pode entrar com a bandeira? Pode, ele só não pode fazer a manifestação, tem que ser silenciosa. Ele entra com 5, nem pode entrar, porque ele entra de um, né? Mas ele sai no local de votação, tem um com bandeira, outro com bandeira, e ele vai. Ali já é uma aglomeração, não pode. Mas se ele quiser ir com a blusa quero ir com a blusa do Brasil, quero ir com a blusa de qualquer cor, com a foto do candidato, o número do candidato, é possível, né? Não há problema. A manifestação, ela tem que ser silenciosa. Perfeito. A gente falou aqui sobre muitas coisas em relação ao processo eleitoral, mas uma das coisas mais importantes nesse processo, né, além do trabalho do TSE, dos TREs, no caso, o trabalho dos mesários, né? É um trabalho assim, muito importante que tem todo o resultado no dia da eleição. E que sem o qual não teria eleição. Não teria eleição. Não teria eleição. Porque a mesa, a gente faz todo um trabalho, mas na verdade a gente faz todo um trabalho para receber o mesário, receber bem o mesário e, consequentemente, o eleitor e a eleitora, né? Os mesários e mesárias são nossos parceiros e parceiras, né? São mais de 2 milhões no país. Bom. Aqui no Ceará são 91.140, porque a gente tem mais de 22 mil sessões eleitorais. E nós estamos num processo de convocação, de seleção e treinamento. E aí tem um dado muito importante com relação ao Ceará, não é só a abstenção, que ela é pequena, que o eleitor vai e vota. O mesário também participa, o mesário e mesária participam do processo. Nós temos os mesários e mesárias voluntárias. Isso. E nós temos um dos maiores percentuais do país. Enquanto a média nacional é de 45% de mesários e mesárias que se declaram voluntárias, aqui no Ceará são 72%. Isso com um dado de 2020. E a gente espera ultrapassar esse percentual também na eleição de 2022. Ceará dando exemplo aí mais uma vez, né? Tanto com a menor abstenção, como também com o número de mesários. Sim. Muito bacana. O voto em trânsito, né? No caso, Edna, explica para as pessoas o que é o voto em trânsito e como é que pode acontecer. Para falar do voto em trânsito, eu falo do final do alistamento, do final de cadastro. O 4 de maio foi o último dia em que o eleitor poderia fazer alistamento, o cidadão, alistamento, transferência, né? E encerrou para que a gente pudesse preparar todos os dados, né, da eleição. Mas ainda tinha uma janela, que era do voto em trânsito. Então, o eleitor e a eleitora apta a votar, ela estava ok no cadastro, se ela soubesse que está fora do domicílio eleitoral, no dia que a cidade onde vota, no dia da eleição, primeiro e ou segundo turno, ela poderia pedir essa transferência temporária, esse voto em trânsito, onde? Nas cidades acima de 100 mil eleitores. Sim. No estado do Ceará, que cidades são essas? Fortaleza, Maracanaú, Sobral, Juazeiro e Caucaia. O prazo já terminou, dia 18, mas aí está sendo feito o processamento, a gente vai divulgar os que deram certo, os que realmente tiveram esse pedido de transferência temporárias que foram homologadas, mas é a transferência temporária de eleitor para uma cidade com mais de 100 mil eleitores ou eleitoras, né? E pode ser qualquer uma do país. Esse prazo já passou. Não precisa ser exatamente no território, né? Não precisa. E aí a diferença é que se ele pediu transferência temporária para dentro do estado, na UF, ele pode votar para todos os cargos. Então, eu pedi transferência temporária para votar em Juazeiro, voto em todos os cargos, porque são comuns. Sim. Mas se eu pedir para votar em São Paulo, só vai votar para presidente. Para presidente, no caso, né? E aí, quem não está adequado a essas questões que você falou, não está, por exemplo, numa cidade com mais de 100 mil eleitores, pode fazer a justificativa do voto, pode né? Fazer a justificativa. E onde faz a justificativa? A justificativa, quem é que faz uma justificativa? É uma pessoa que está fora da sua cidade, do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Eu estou fora da minha cidade, então eu posso pedir, eu não posso pedir dentro do município. Eu estou aqui num bairro, mas eu voto num outro, é muito distante, eu não quero ir. Eu não posso justificar num outro bairro. Por quê? Porque está dentro do domicílio eleitoral. Estou numa outra cidade,
posso pedir a justificativa. Onde? Na sessão eleitoral. Em qualquer sessão eleitoral instalada, eu preencho o formulário e ele digita a justificativa, o mesário, a mesária. Posso fazer pelo aplicativo e-título, e aí a facilidade eu faço de casa, mas aí eu tenho que baixar esse aplicativo antes da eleição. Porque se eu tentar baixar no dia, até na véspera vai ser complicado. Porque vai estar todo mundo lá, né? Então é um serviço, baixe o aplicativo hoje, para poder você justificar no dia, se você já sabe que não vai poder votar. Não pude justificar, não pude votar no dia, estava fora, não pude justificar por algum problema, estava sem internet, não podia ir a uma sessão, estava, mesmo dentro do município, estava, vamos supor, com problema de saúde, estava internado, estava no hospital, não pude ir. Eu tenho o prazo de 60 dias após cada pleito para justificar. Faço onde, quando passa o dia da eleição? Eu faço em qualquer cartório eleitoral ou no próprio aplicativo e-título. Eu posso. No próprio aplicativo a diferença também, né? do dia da eleição para depois da eleição é que depois da eleição eu preciso justificar justificando. Eu tenho que apresentar algum documento. Entendi. Eu não posso só lá preencher o sistema. E se for no dia, se for no não dia, é é só eu preencher com os dados. Se for depois, aí eu preciso ter algum documento, porque vai passar por uma análise do juiz eleitoral, juiz ou juiz eleitoral. É importante a gente destacar aqui também o quanto é importante o eleitor estar em dias com a Justiça Eleitoral, né? E o que é que acarreta não estar em dias com a Justiça Eleitoral? Olha, ele tem problema, ele não pode tirar passaporte, né? Como ele não fica kit, primeiro ele não vai poder votar. Enquanto se ele deixar de votar em 3 eleições, ele vai ter o título cancelado, aí ele não vai poder votar. Né? E aí ter o título cancelado tem muitas consequências. Realizar empréstimos em instituições bancárias, instituições públicas, realizar matrículas em universidades públicas, né? Então, é concurso importante. Concurso público também, né? Concurso público. Então, assim, vai fazer matrícula na universidade. Então, não deixe... é tão fácil resolver, né? Eu não quero votar, eu não tenho condição de votar, eu estou fora do domicílio. Justifica, está tão fácil. Baixa o aplicativo e-título, no próprio celular você faz a justificativa, para ficar kit com a Justiça Eleitoral. E como é que está o atendimento ao eleitor nesse período de eleição já, né? Esse período eleitoral, para aqueles eleitores que deixaram para a última hora, né? Ou então ainda estão em situação aí irregular. Como o cadastro está fechado, então eu tenho algum problema, eu preciso, vamos supor, tirar um passaporte. E aí o cadastro está fechado. E eu não consigo tirar uma certidão de quitação eleitoral. Procura o cartório eleitoral, né? Você paga a multa, não reflete para a eleição, porque o cadastro está fechado, eu não vou poder votar, mas o cartório fornece uma certidão circunstanciada. Aí é possível, com essa certidão, você dar andamento e tirar os documentos e resolver. Você não fica sem resposta da Justiça Eleitoral, só não vai poder votar, porque o cadastro já está fechado, a nossa base de dados já está fechada para alimentar as urnas eletrônicas, né? Para preparar as urnas eletrônicas. E Edna, o local de votação esse ano, vão ter muitos lugares aqui em Fortaleza, no Ceará, que sofreram alteração de zonas e seções? Nós temos para a eleição 6.759 locais de votação em todo o estado. Nós temos, sim, alguns problemas, né? E por conta da pandemia, locais que foram desativados, né? A gente fez a vistoria em todos esses locais e em alguns a gente vai fazer alocação provisória, se for necessário. É o mínimo, mas se um local tiver problema, o local não existe mais, eu preciso transferir aquelas seções. Né? A gente chama de alocações provisórias. Mas isso vai ser muito transparente para o eleitor. Se ele baixar o e-título, ele consegue ver para onde esse local foi. Né? Então, eu voto no local, mas aí tem uma transferência temporária do local. Isso é transparente para o eleitor se ele baixar o aplicativo e-título. E onde é que eu sei? Site da Justiça Eleitoral, mas a melhor opção, o Disque Eleitor. Disque 48, Eleitor, né? Liga, ele já faz a consulta na hora e você tem todas as informações. Queria saber exatamente mais um pouquinho sobre o Disque Eleitor. Lá no Disque Eleitor, o eleitor ele pode tirar dúvidas em relação a vários assuntos relacionados a eleições? Vários assuntos e principalmente do cadastro. Eu sei que eu quero saber se eu fui convocada como mesário ou mesária. O Disque Eleitor tem essa informação. Eu quero saber o meu local de votação, se eu estou kit com a Justiça Eleitoral. Então, qualquer dado do cadastro, informações do cadastro, o Disque Eleitor está apto a informar.
Só lembrando que é o número 148, não é isso? Edna, quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores e já abrir espaço aqui para suas considerações finais. Tá, a gente falou de alguns temas aqui bem importantes, né? Eu acho que deu um balanço geral para o eleitor se informar, mas eu ressalto, assim, ratifico a importância do votar consciente, de que o momento do voto é um momento curto, né, que leva pouco tempo, mas que a consequência é de no mínimo 4 anos. Então o eleitor está no tempo de pesquisar, eleitor e eleitora está no tempo de pesquisar as informações. Nós temos um site que é o Divulga Cande Contas, que tem informação, o patrimônio dos candidatos e das candidatas, a cor, gênero, proposta de governo. Muito bacana. Então, onde o eleitor pode se informar. Se vai lá no Google, busca informação, que informação a gente tem muita. E é importante ele votar consciente. Com certeza. Muito obrigada, viu, Edna, pela sua participação. E eu quero chamar você agora para conferir o quadro Saúde em Foco aqui no Especial Mulher. Olá, o tema de hoje é nutrição estética. Você que quer ter uma saúde da pele, saúde dos cabelos e das unhas, é muito importante você saber que existem nutrientes específicos para melhorar essa estética corporal e facial. Os primeiros nutrientes que eu vou citar para vocês seria a vitamina A, que ela é responsável pelo crescimento capilar, pela melhora da oleosidade da pele e também a desinflamar as famosas acnes que aparecem muitas vezes no nosso rosto, que são desregulações de hormônios, principalmente aumento de estradiol e dentre outros hormônios aí inflamatórios em excesso. Então é muito importante que você inclua cenoura, que você inclua tomate, que você inclua ovos, que você inclua folhas verdes, frutas vermelhas, principalmente o morango, certo? Que tem uma alta quantidade de vitamina A, dentre outros nutrientes. A vitamina C também ela é importante, tá certo? Da regeneração da pele, ajuda também na cicatrização. Então é muito importante você consumir uma alta quantidade de frutas cítricas como laranja, tangerina, kiwi, abacaxi, melão, dentre outros tipos também de vegetais folhosos escuros, que também tem essa alta quantidade de vitamina C. Você pode introduzir em sucos detox, pode introduzir em salada de verdura, pode introduzir dentro de preparações como omelete, crepioca. De várias formas você pode introduzir aí esses alimentos. Outro nutriente muito importante é o ômega 3, que também é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a regenerar as células, né, a renovar essa sua pele, certo? A melhorar também o crescimento capilar, a estrutura, o fortalecimento dessa unha e desse cabelo. Então é um tipo de suplemento muito importante e na alimentação a gente encontra através dos peixes, principalmente o salmão, o atum, o bacalhau, a sardinha tem uma maior quantidade desse ômega 3. E através das sementes também, como a semente de chia, que é a principal, que tem uma maior quantidade também de ômega 3 na composição. Outros nutrientes muito importantes também é o complexo B, certo? Que a gente pode encontrar através das carnes, ovos, peixes e frango na maior quantidade e em grãos integrais também, como semente de abóbora, semente de linhaça, a própria semente de chia. Então esses são alguns nutrientes muito importantes. É importante você fazer uma consulta personalizada com um nutricionista para que você possa aprender mais e ter uma alimentação mais balanceada para potencializar esse seu resultado. A nutrição associada à estética é de extrema importância, porque conforme a pessoa vai emagrecendo, acaba gerando uma certa flacidez, tanto no rosto quanto no corpo. No caso do rosto, a gente tem vários procedimentos estéticos que o ideal é a gente fazer durante o processo de emagrecimento para prevenir essa flacidez, que a gente tem radiofrequência, que é um procedimento mais simples, microagulhamento também, e a gente tem os procedimentos mais avançados, como o ultrafoaming, que é o ultrassom micro e macrofocado, que vai fazer pontos de microcoagulação na pele para estimular esse colágeno e essa elastina. A gente também tem a estética avançada, como os bioestimuladores de colágeno, que vão trabalhar essa flacidez e gerar banco de colágeno. Então é sempre bom associar os dois tipos de tratamento para você ter um resultado bem bacana e completo.
E o programa especial Mulher fica por aqui. Lembrando a você que o nosso programa inédito é sempre aos sábados, às 7h30 da noite, na TV Fortaleza, no canal 7.2, que é a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, e também através do YouTube, no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos.